Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros de 16 a 20 de agosto. Aníbal vai descobrir que Nick está com Gusmão e Vitória com Aguiar. Será que a Nick e a Vitória vão enfrentar o Aníbal para defender o amor delas? A Liliana vai ficar cada vez mais desconfiada que o pai está tendo algo com a Vitória. Se liguem no resumo semanal para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 16 de agosto. Vitória agradece Gusmão por ter quitado a sua dívida com ela. Gusmão diz a Vitória que já está divorciado e agora é um homem livre. Vitória diz a Gusmão que Nick lhe contou que os dois vão se dar uma oportunidade. Gusmão, muito feliz, diz a Vitória que sim, que finalmente eles decidiram a lutar por seu amor. Aguiar revela a Gusmão que ele e Vitória também estão juntos e diz que está disposto a lutar pelo amor deles contra tudo e todos. Gusmão fica surpreso. Nelson diz a Aníbal que ele o acusa de ser o pior dos homens e não se dá conta de que a Vitória é uma descarada. Esse velho babão, boca de sapo infeliz, não tem vergonha. Ódio ao quadrado dessa praga ruim. Aníbal se nega a acreditar e diz a Nelson que a sua filha seria incapaz de se rebaixar ao ter uma relação com seu guarda-costas. Salviano leva Kendra para o hospital. Histérica, Kendra Bisca manda Salviano avisar o Nelson logo. Radiante, Nick diz a Tomásia que está muito feliz porque ela e o Frank vão se ver à noite. Liliana conta para Adriana sobre a sua história com Roy. Adriana fica surpresa ao saber do envolvimento dos dois e tenta consolá-la. Adriana diz a Liliana que um dia vai chegar na vida dela um homem que vai saber valorizá-la e amá-la. Adriana comenta com Liliana que também está pensando em se dar a oportunidade de abrir o seu coração. Liliana se anima e pergunta se ela está dizendo aquilo pelo pai dela. Adriana responde que não, mas diz que um dia o Aguiar vai lhe dizer que encontrou a mulher com quem pensa em refazer a sua vida. Liliana reage muito mal e diz a Adriana que não suportaria ver o pai com nenhuma outra mulher. Kendra Bisca e Salviano chegam no hospital. Aníbal não gosta nada de ver Vitória e Aguiar conversando tão próximos. Irritadíssimo, Aníbal leva a Vitória para o escritório e exige que ela lhe explique o que está acontecendo entre ela e o Aguiar. Adriana comenta com Aguiar sobre a conversa que teve com Liliana e o aconselha a ter paciência porque ela está muito sensível depois da reconciliação de Nick e Francisco. Aguiar diz a Adriana que o pior de tudo é que a Vitória naquele momento está falando com o Sr. Aníbal e diz que acha que o Sr. Brisa já contou tudo para ele. Aníbal diz a Vitória que Nelson a acusou de adúltera e pergunta o que ela tem a dizer sobre isso. Vitória confirma para o pai que ama o José Ângelo Aguiar. Completamente surpreso, Aníbal diz a Vitória que isso é impossível. Vitória diz ao pai que o que ela e o José Ângelo sentem não é nenhuma vergonha, que eles se amam e estão decididos a viverem a sua história de amor. Salviano consegue avisar Nelson que Kendra está no hospital dando à luz e que ela insiste em vê-lo. Nelson, velho babão, diz a Salviano que com a morte da Camila ele está muito ocupado resolvendo coisas da campanha. Nelson manda Salviano se encarregar do que Kendra precisar, que quando ele desocupar irá vê-la. Kendra reclama sem parar das dores. Chama a filha de estúpida e manda ela nascer logo. Aníbal diz a Vitória que a desconhece e que ela já não é mais aquela filha da qual ele se sentia tão orgulhoso. Decidida, Vitória diz a Aníbal que lamenta decepcioná-lo, mas deixa claro que não vai renunciar ao amor que sente pelo Aguiar só para satisfazê-lo. Aníbal diz a Vitória que duvida muito que o Aguiar seja o homem indicado para fazê-la feliz e que ela vai cometer um erro. Vitória diz que o Aguiar tem outros valores que para ela basta e que está disposta a lutar por seu amor. Vitória diz ao pai que o proíbe de tratar mal o Aguiar. Furioso, Aníbal diz a ela para não lhe dar ordens. Vitória diz ao pai que se ele tratar mal o Aguiar, ela vai deixar o seu cargo na meta-imagem.
Aníbal fica surpreso por Vitória enfrentá-lo. Nick chega no apartamento de Gusmão. Nick fica encantada ao ver a surpresa que ele preparou para recebê-la, usando as cartas que ela escreveu. Gusmão diz a Nick que o caminho deles tem sido um caminho de amor e ela, com aquelas cartas, roubou por completo o seu coração. Nick diz a Gusmão que agora sabe que ele é o que ela mais quer nessa vida. Gusmão pede para ela nunca mais duvidar dele. Nick promete que nunca mais vai duvidar dele e os dois dizem juntos que se amam. Vitória conta para Aguiar que o pai dela já sabe da relação deles, mas diz que deixou bem claro que não vai permitir que ele manipule a sua vida. Aguiar diz a Vitória que será melhor ele se demitir do trabalho, por dignidade. Vitória não concorda e diz que precisa dele ao seu lado, como seu guarda-costas, como o homem da sua vida, porque se os dois estiverem juntos e unidos, poderão enfrentar o que vier pela frente. Aguiar diz a Vitória que está bem e que, por enquanto, eles farão o que ela disser. Aníbal, revoltado por Vitória ter o enfrentado, diz a Antônio que logo Vitória e Adriana vão se arrepender por não fazerem caso dele. Gusmão diz a Nick que se divorciou de Âmbar. Nick diz a Gusmão que logo o divórcio dela e do Roy sairá também, porque os dois querem isso. Kendra Bisca sofre para dar à luz. Carlos vai até a mansão Balvaneira falar com Vitória. Carlos diz a Vitória que ainda está em tempo deles realizarem o seu sonho e a convida para ir a Veneza com ele, para viverem o que perdeu há 25 anos. Nelson chega no hospital e pergunta a Salviano por que o parto antecipou. Nelson, velho babão, diz a Salviano que essa filha chega no momento menos oportuno. Vitória diz a Carlos que ele voltou tarde para a sua vida. Ela diz que se ele tivesse voltado um ano antes, talvez as coisas seriam diferentes, mas agora ela está apaixonada pelo Aguiar. Carlos promete a Vitória que não voltará a incomodá-la e vai respeitar que ela tenha escolhido outro homem. Carlos diz a Vitória que o o alegra é que dessa vez ela escolheu outro homem porque ela quis, porque o ama, e não porque o pai dela a obrigou. Terça-feira, 17 de agosto. Roy continua tentando conquistar Liliana. Liliana o rejeita e diz para ele não lhe dirigir mais a palavra. Gusmão diz a Nick que o nível de vida que pode lhe dar não é o que ela está acostumada. Gusmão diz a Nick que ela deve pensar seriamente nisso e eles também devem considerar a reação que a família dela vai ter quando ficar sabendo que os dois estão juntos. Nick diz a Gusmão que a mãe dela os apoia e que não se importa com a opinião do pai e do avô. Nick diz a Gusmão que está disposta a deixar a mansão Balvaneira para morar com ele em seu apartamento. Nick diz a Gusmão que só sabe que o ama e que já não pode viver sem ele. Roy implora a Liliana para que deixe-lhe demonstrar que a ama e que ela é a mulher com quem ele quer dividir a sua vida. Liliana diz a Roy que não tem tempo para perder com alguém como ele e o manda ir embora. Quando o Roy está saindo, Aguiar o surpreende e diz que o advertiu que se ele voltasse a se aproximar da sua filha, iria matá-lo com as suas próprias mãos. A enfermeira avisa Nelson que a filha dele já nasceu. Salviano parabeniza Nelson. Nelson, muito irritado, pergunta a Salviano por que ele está o parabenizando e diz que a única coisa que vai conseguir com esse nascimento são problemas, porque Kendra vai aproveitar para pressioná-lo ainda mais. Roy diz a Aguiar que está arrependido e que fez mal em se casar com Nick sem amá-la. Roy diz a Aguiar que logo estará divorciado e será livre para conquistar Liliana. Aguiar não gosta da insistência de Roy e manda ele ficar longe da sua filha. Roy encara Aguiar e diz que com a autorização dele ou sem ela, vai demonstrar a Liliana que a ama. Liliana conta para o pai que Aníbal comprou um viveiro e ela vai tomar conta dele. Aguiar diz a ela que não concorda e que não quer que ela fique aceitando ofertas e presentes do pai da Vitória. Liliana convence o pai de que vai conseguir continuar cuidando do jardim da mansão Balvaneira e que vai conversar com a senhora Vitória para que não tenha problemas. Nick diz a Gusmão que ao lado dele tudo é diferente e que não tem nenhuma só dúvida de que a única coisa que precisa para ser feliz é o amor dele.
Adriana nota que Carlos está estranho e pergunta o que está acontecendo. Carlos responde que acabou de encerrar para sempre um capítulo em sua vida que durou 25 anos. Gusmão e Nick se entregam completamente ao amor que sentem. Roy revela aos pais que o seu amor verdadeiro é a filha do guarda-costas da Vitória. Milton e Doris não gostam nada de se tornarem parentes de um guarda-costas. Roy deixa claro para os pais que não se importa com a opinião deles e que vai conquistar o amor de Liliana. Kendra Bisca diz a Nelson que acabou de lhe dar o maior presente que uma mulher pode dar ao homem que ama. Kendra não perde tempo e faz mais um dos seus teatros para o velho babão trouxa. Kendra diz a Nelson que Mia é a filhinha deles e isso é um milagre. Kendra pede para Nelson jurar que vai amar a filha e cuidar sempre dela, e que se algo acontecer com ela, que ele, por favor, não desampare a filha deles. É uma safada sem vergonha de marca maior mesmo, essa égua nem se importa com a filha. Kendra diz a Nelson que está tão feliz e que se Deus quisesse levá-la naquele momento, ela iria em paz. Depois, Kendra diz para si mesma: ai, eu deveria ser atriz. E agora Mia será a minha melhor arma para tirar tudo que me der vontade do meu amorzinho. Aguiar vai até o ateliê e diz a Vitória que no dia seguinte vai levá-la a um lugar para eles ficarem bem juntinhos. Vitória conta para Aguiar sobre a conversa que teve com Carlos. Primeiro Aguiar fica com ciúmes, mas logo se acalma e fica feliz quando Vitória diz que Carlos já sabe que eles dois estão juntos. Nesse momento, Liliana entra no ateliê e fica surpresa ao ver Vitória e Aguiar tão próximos. O médico diz a Nelson e Kendra que a filha deles nasceu com um problema cardíaco e seu estado é muito grave. Kendra Bisca abre o bocão chorando e diz que a sua filha não pode morrer. Com raiva, Liliana diz ao pai que foi falar com a senhora Vitória sobre o viveiro, mas está vendo que ela está muito ocupada com ele. Vitória diz que Liliana pode falar o que quer. Liliana então fala que o Aníbal quer que ela cuide do viveiro que ele comprou. Vitória apoia Liliana e diz que acha que não há ninguém melhor que ela para ocupar esse cargo e deixa os dois sozinhos. Liliana se lembra de algumas cenas de ciúmes que a mãe fez por causa de Vitória e diz ao pai: com a Vitória Balvaneira não, papai, com ela não. Nelson acompanha o médico para ver a filha. Sozinha, Kendra, furiosa, chama a filha de maldita e diz que depois dela ter feito passar por tanta raiva todos esses meses, ela não pode morrer. Pois ela precisa dela para que o seu pai lhe dê todo o dinheiro e os luxos que merece. Liliana diz a Aguiar que não suportaria vê-lo com a senhora Vitória. Liliana diz ao pai que ao ver ele e a senhora Vitória tão juntos, se lembrou da sua mãe quando ela ficava com ciúmes. Liliana diz ao pai que quer que ele saiba que ela jamais o perdoaria se ele se apaixonasse pela senhora Vitória. Liliana diz que não é por capricho, mas sim por respeito à memória da sua mãe. Nelson fica emocionado ao ver a filha. Kendra diz a Nelson que se a filha deles morrer, a culpa será dele, pois isso são as consequências do descaso que ele teve com as duas durante a gestação dela. Kendra diz a Nelson que se a sua filha morrer, ela vai se matar. Assustado, Nelson tenta acalmar Kendra. Gusmão e Nick desfrutam do seu amor. Carlos e Adriana assistem ao filme e, de repente, se beijam pela primeira vez. Aguiar diz a Vitória que não conseguiu dizer a Liliana que eles estão juntos, pois ela está com muitos ciúmes, pois a morte da Cristina está muito recente e Liliana também se lembrou de quando a Cristina tinha ciúmes dela. Vitória diz a Aguiar que pelas filhas deles eles devem ser discretos, porque ela não quer que aconteça nada que o afaste dela. Aguiar diz a Vitória que já lhe disse e que agora mais que nunca ele não poderia ficar longe dela. As coisas começam a esquentar entre Carlos e Adriana. Adriana recua e diz que sente como se estivesse traindo a sua irmã. Paula pede desculpas a Salviano por ter pensado mal dele e o agradece por tudo que tem feito por Beatriz e seu neto. Gusmão diz a Nick que sempre vai ser grato à mãe dela por ter o apoiado. Feliz, Nick diz a Gusmão que a sua mãe está refazendo a sua vida com seu guarda-costas.
Nick diz que acha perfeito que a mãe tenha uma relação com Aguiar, pois gosta muito dele. Nick diz a Gusmão que a única coisa que a incomoda é ser parente da intrigante jardineirinha. Gusmão diz a Nick para esquecer isso, que o que importa é que os dois estão juntos e a enche de beijos. Quarta-feira, 18 de agosto. Adriana diz a Carlos que não quer misturar as coisas e que entre eles não pode haver nada. Carlos insiste em querer ficar com ela, mas Adriana diz que eles só se verão por assuntos de trabalho. Salviano, todo apaixonado, pergunta a Beatriz se ela quer se casar com ele e formar uma família com o Guile e com todos os filhos que eles puderem ter. Emocionada, Beatriz aceita e diz que o ama muito. Nelson chora. Diz à filha que lhe dói muito vê-la assim e que não é justo que ela esteja passando por isso. Nelson diz que jamais deveria ter renegado a filha e pede que por favor ela resista. Felipe revela para Gusmão que foi a Paula quem comprou as passagens de avião para ele ir atrás de Nick. Gusmão fica surpreso e agradece ao pai por ter lhe contado a verdade. Nelson diz a Vitória que o parto de Kendra se adiantou e sua filha já nasceu. Vitória pergunta se deve parabenizá-lo e mandar flores para a amante dele. Arrasado, Nelson responde que não há necessidade que ela faça nada, porque não há nada para comemorar, pois Mia nasceu com um grave problema cardíaco. Nick e Gusmão tomam banho juntos. Gusmão diz a Nick que ela deve se sentir muito incomodada naquele espaço tão reduzido, pois o banheiro dela é muito maior. Nick responde que não, que a encanta, porque assim o tem mais perto dela. Essa delícia aí, quem não queria, né, gente? Podia ser até num corredorzinho. Nelson chora ao dizer a Vitória que os médicos não sabem se a sua filha vai resistir se a operarem. Nelson diz a Vitória que sabe que aquilo é um castigo de Deus, um castigo que ele merece. Vitória se comove a ver Nelson tão mal e o abraça tentando consolá-lo. Aguiar vê os dois abraçados. Não gosta, mas fica ali no canto sem dizer nada, só os observando. Vitória diz a Nelson que a qualquer pessoa pode acontecer do filho nascer com problemas de saúde e que o pior que ele pode fazer é se culpar. Nelson agradece Vitória por ser tão boa e compreensiva. Aguiar pergunta a Vitória por que ela estava abraçando Nelson. Vitória conta para ele que a filha de Kendra nasceu com um grave problema cardíaco e ela só quis consolar Nelson. Nelson liga para Nick e diz a ela que a sua irmã já nasceu. Nick fica furiosa e diz ao pai que a filha daquela pilantra não é sua irmã e desliga o telefone. Nick diz a Gusmão que vai para casa, pois quer estar ao lado da mãe quando ela receber a notícia de que a filha de Kendra nasceu. Nick diz a Gusmão que tem certeza que essa notícia vai afetar muito a sua supermãe. Ainda com ciúme de Carlos, Aguiar o procura e deixa claro que quando Vitória se separar do Nelson, vai pedi-la em casamento para que ela seja sua esposa. Carlos diz para Aguiar fazer Vitória feliz e admite que perdeu. Aguiar fica feliz, dá um abraço em Carlos e os dois se desejam sorte. Nick fica surpresa ao saber que a mãe já sabe que a filha de Kendra já nasceu. Vitória diz a Nick que a criança está em estado grave e pode morrer. Vitória diz a Nick que está tentando falar com um amigo que é cardiologista para ver se pode ajudar a filha de Nelson. Nick fica comovida e diz à mãe que vai para o hospital com ela. Aguiar apresenta Vitória a Candelária. Candelária observa a troca de olhares entre Aguiar e Vitória e quando os dois ficam sozinhos, pergunta se há algo entre a senhora Vitória e ele. Gusmão procura Paula e a agradece por ter comprado as passagens de avião para ele ir em busca de Nick. Gusmão diz à mãe que para que a felicidade deles seja completa, quer que os dois superem o passado. Paula fica emocionada. Aguiar confessa a Candelária que ama Vitória e que há poucos dias eles começaram uma relação. Candelária diz a Aguiar que ele conta com o apoio dela e pede só para ele pensar muito bem em como vai manejar essa situação com a sua neta. Muito feliz, Paula diz a Gusmão que agradece a Deus por poder voltar a tê-lo em seus braços, para que ele saiba o quanto ela o ama. Nick é sincera com Aguiar,
ao dizer que está feliz que ele e sua mãe se amem, mas deixa claro que não pode suportar a ideia de ter que conviver com a filha dele. Quinta-feira, 19 de agosto. Nick explica a Aguiar que ela e Liliana são completamente diferentes e diz que não suporta que ela esteja apaixonada pelo Gusmãozinho. Aguiar diz a Nick que assim que Vitória se divorciar, eles irão se casar e garante a ela que a Liliana não vai voltar a se aproximar do Gusmão. Aguiar diz a Nick que Liliana tem que entender que entre ela e Gusmão não pode existir absolutamente nada, porque ela sabe muito bem que o Francisco a ama. Nick é bem direta e diz a Aguiar que é bom que Liliana entenda, porque senão ela vai arrancar os seus olhos com as suas próprias unhas, sem se importar que ela seja filha do homem que ama sua mãe. Aníbal escuta quando Liliana diz a Candelária que ama o Francisco Gusmão com todo o seu ser e pergunta se ela acha que algum dia ele poderá se interessar por ela. Adriana confessa para Tomásia que está apaixonada, mas se sente mal porque esse homem é Carlos Gonçalves, o primeiro amor de Vitória. Aníbal diz a Liliana que tem certeza que ela pode conquistar o Francisco. Liliana fica toda animada. Tomásia fica surpresa com a revelação de Adriana, mas diz que ela não deve se preocupar porque Vitória está apaixonada pelo Aguiar. Tomásia incentiva Adriana a conquistar o amor de Carlos, se estiver mesmo apaixonada por ele. Candelária pede para Aníbal não incentivar Liliana em relação a Gusmão. Candelária diz a Aníbal que, para começar, Gusmão ama outra mulher e pergunta se ele concordaria que a sua outra neta andasse com esse rapaz. O velho Aníbal, sem vergonha balvaneira, diz a Candelária que ela está dizendo bobagens, pois Nick jamais se interessaria por um rapaz como Gusmão, um guarda-costas. Nick, Vitória e Aguiar chegam no hospital. Kendra não gosta nada de ver Vitória ali e a acusa de ter ido vê-la para rir da sua desgraça. Vitória diz a Kendra que sente muito o que está acontecendo e diz que chamou seu amigo, o melhor cardiologista do país, para cuidar da filha dela. Kendra Bisca diz a Vitória que não vai permitir que nenhum amigo dela se aproxime da sua filha. Descontrolada, Kendra acusa Vitória de querer acabar com a vida dela e de sua filha. Kendra tenta dar uma bofetada em Vitória. Vitória a impede e Kendra segura sua mão em volta do seu pescoço. Nesse instante, Nelson entra e Kendra finge que Vitória a está enforcando. Kendra pede ajuda e diz que Vitória quer matá-la. Nick se emociona ao ver a irmã e diz a Aguiar que é uma pena que aquela bebezinha tão linda seja filha de uma víbora. Vitória diz a Nelson que Kendra está mentindo e que só foi dizer que conseguiu que o médico Israel atenda sua filhinha. Kendra grita para a Vitória ir embora e não voltar nunca mais. Paula vai até a casa de Candelária para que ela lhe aplique o soro. Paula diz a Candelária que está muito feliz por ter se reconciliado com seu filho. Nelson agradece Vitória por se interessar em ajudá-lo e pede que por favor ela compreenda Kendra, pois ela está muito alterada com tudo o que está acontecendo. Nelson é um bocó mesmo, sempre acredita no teatro da bisca dele. Nelson fica emocionado quando Vitória diz que Nick está no berçário com a filha dele. Kendra diz a Salviano que agora o importante será como que ela vai jogar na cara de Nelson a morte da sua filha. Kendra diz a Salviano que se a filha dela morrer quando for operada pelo médico que a Vitória recomendou, ela terá o pretexto ideal para chantagear o Nelson e ele fará o que ela quiser. Salviano fica chocado com a frieza de Kendra e diz que ela é a mesma encarnação do demônio. Nick diz ao pai que lamenta muito pelo que ele está passando. Nelson a agradece e diz que sabe que ela está falando de coração. O médico Israel chega no hospital. Nelson o agradece. Israel diz a Nelson que a sua grande amiga Vitória, ele não pode negar nada. Nelson volta a agradecer Vitória e diz que se a sua filha se salvar, vai dever a ela. Beatriz e Guile visitam a madrinha de Salviano. Impéria fica eufórica quando Beatriz diz que ela e Salviano já estão comprometidos. Aníbal diz a Antônio que vai falar com Gusmão, porque se comprou um noivo para Nick, pode comprar também um noivo qualquer para Liliana, que também é sua neta.
Aníbal tem a intenção de depois separar Liliana e Gusmão. Antônio pergunta por que ele quer uni-los, se depois vai separá-los. Gente, esse velho não tem limites mesmo, é muito cara de pau. Aníbal diz a Antônio que a sua estratégia é ganhar a confiança de Liliana, porque dessa maneira, Candelária também vai fazer tudo o que ele quiser. Nelson diz a Kendra que já chega das reclamações dela e que não quer que ela duvide das boas intenções de Vitória. Kendra Bisca diz a Nelson que se a filha deles não sobreviver, ele e Vitória serão os responsáveis pela morte dela. Adriana entra furiosa no escritório de Aníbal. Diz que tem provas de que ele pagou o Dr. Montanha e a enfermeira Abigail para que desaparecessem com a sua filha. Adriana exige que Aníbal devolva sua filha se não quiser ir para a prisão com seus cúmplices. Adriana diz que sabe que a enfermeira Abigail não está morta como o detetive a fez acreditar. Adriana acusa Aníbal de ter comprado a enfermeira e o detetive. Como sempre, Aníbal nega tudo. Adriana manda o pai calar a boca e deixa claro que não vai desistir. Adriana diz a Aníbal que logo todas as mentiras dele serão descobertas e então ele vai lamentar pelo resto da sua maldita vida. Aguiar diz a Vitória e Nick que elas, com a atitude que tiveram no hospital, o fizeram aprender o que é a piedade cristã. Roy convence Poliana de que está realmente apaixonado por Liliana e ela lhe dá o endereço do viveiro para que ele vá procurá-la. Aguiar leva Vitória para passarem algum tempo sozinhos. Adriana conta para Carlos que tem uma filha que está desaparecida e diz que seu pai a roubou assim que ela nasceu. Carlos fica surpreso. Enquanto isso, o velho Aníbal dá um cheque ao detetive e manda ele se encarregar imediatamente de evitar que os novos detetives que a sua filha Adriana contratou não encontrem a enfermeira Abigail. Em pensamento, Aníbal diz que Adriana jamais saberá que Liliana Aguiar é sua filha. Jamais. Aníbal e Kendra dão certinho, não vale nada esses dois sem vergonhas. Sexta-feira, 20 de agosto. Adriana diz a Carlos que seu pai tem usado todo o seu poder para impedi-la de encontrar sua filha. Carlos diz a Adriana que a história dela é muito comovente e que gostaria de ajudá-la. Carlos diz a Adriana que eles são bons amigos e que ela sabe que pode contar com ele. Roy chega no viveiro usando uma fantasia de planta e canta para Liliana, declarando todo o seu amor por ela. Liliana se diverte. Vitória fica encantada ao ver a surpresa que Aguiar preparou para ela. Aguiar diz a Vitória que eles farão um trato, que aquele lugar e esses momentos serão somente para eles e que agora eles se esquecerão de tudo e de todos. Vitória concorda. Como que não vai concordar, né, gente? Um guarda-costas desse, ai, ai. Roy propõe a Liliana que eles sejam amigos. Liliana diz a Roy que é melhor ele desistir. Roy diz a Liliana que não vai pressioná-la e que se ela por enquanto o aceitar como amigo, o fará muito feliz. Nick confessa a Gusmão que ficou muito comovida ao ver a sua irmã. Gusmão diz que deve ser o chamado do sangue. Depois, Gusmão diz a Nick que antes deles fazerem planos, ele deve falar com o pai dela, porque o correto é que ele lhe dê uma explicação sobre os seus sentimentos e os planos deles. Aguiar pergunta a Vitória do que foi que ela mais gostou da surpresa que ele preparou. Vitória responde que o que mais gostou foi da companhia dele, de estar com ele. Carlos diz a Adriana que já sabe que o roteiro que ela lhe entregou foi escrito por Vitória. Aníbal vai até o apartamento de Gusmão. Fica furioso ao encontrar Nick e pergunta o que ela está fazendo naquele lugar. Nick responde: se eu estou aqui é porque o Francisco e eu nos amamos. Gusmão diz a Aníbal que assim que Nick ficar livre, os dois se casarão. O médico informa a Nelson e Kendra que a operação de Mia foi um sucesso. Nelson fica feliz. Kendra Bisca finge estar muito feliz e agradece ao médico por aquele milagre. Nelson diz ao médico que sempre será grato a ele e Vitória. A Aníbal
Muito nervoso, diz a Nick que Gusmão foi empregado deles e que não vai permitir que ela cometa uma loucura. Nick enfrenta o avô e diz que está disposta a renunciar a todos os privilégios de ser uma balvaneira. Nick diz a Aníbal que nunca devia ter se casado com Roy e deixa claro que não vai renunciar à sua felicidade. Adriana confirma para Carlos que a história Amores Verdadeiros realmente é da Vitória. Aníbal diz a Nick que tem certeza que ela vai se lamentar por ter deixado de ser uma princesa para se tornar uma Cinderela vulgar. Aníbal vai embora e Nick e Gusmão se abraçam. Aguiar diz a Vitória que é uma bênção de Deus estar apaixonado por uma mulher como ela. Liliana chatinha entra no quarto de Nick e olhando para uma foto dela diz que ela é uma egoísta, uma invejosa. Liliana diz que Nick sabe o quanto ela gosta do Francisco e por isso está com ele, só para atrapalhar a sua vida. Aguiar conta para a Vitória que quando Nick estava se casando com Roy, Liliana descobriu que ele era o mesmo rapaz que ela conheceu. Aguiar diz a Vitória que desde que Roy voltou para o México, não deixa de incomodar sua filha. Vitória diz a Aguiar que vai conversar com Roy. Nelson envia uma mensagem para a Vitória, dizendo que a operação da sua filha foi um sucesso e mais uma vez agradece o apoio dela. Gusmão diz a Nick que ficou impressionado com a valentia que ela enfrentou seu avô. Nick diz a Gusmão que o amor dele lhe dá força para isso e muito mais. Vitória e Aguiar chegam em casa. Liliana, furiosa, diz ao pai que estava o esperando, que é muito tarde e pergunta onde eles estavam. Sozinhos na cozinha, Aguiar diz a Liliana para não lhe pedir explicações e a proíbe de se comportar novamente daquela maneira tão impertinente na frente da senhora Vitória. Mais calma, Liliana conversa com o pai sobre o viveiro e diz que vai contratar um ajudante. Depois, Liliana pede que o pai a perdoe por seu comportamento. Sozinho, Aguiar diz que contar a verdade para Liliana vai ser mais difícil do que ele imaginou. Adriana diz a Vitória que descobriu outra mentira do pai delas e revela que Aníbal comprou o detetive que ela contratou e que a enfermeira Abigail não está morta. Adriana diz a Vitória que o crime de Aníbal não vai ficar impune e quando os novos detetives que ela contratou localizarem a enfermeira Abigail, ela vai denunciar Aníbal e que nem todo o seu dinheiro e todo o seu poder o livrarão da justiça. Carlos pensa em Adriana. Adriana confessa a Vitória que se sente atraída por Carlos, mas está mal, porque ele é o seu amor de juventude. Vitória diz à irmã que por sua parte ela pode ficar tranquila, pois a história dela com o Carlos não tem futuro, porque o seu coração pertence ao José Ângelo Aguiar. Vitória diz a Adriana para buscar sua felicidade com Carlos, pois os dois merecem ser felizes. Kendra recebe alta. Vitória pede que Roy lhe dê uma explicação sobre a relação dele com Liliana. Vitória pergunta a Roy por que ele começou a sair com a filha do Aguiar, quando já estava comprometido com Nick. Vitória afirma que Nick nunca teve uma relação paralela como ele estava tendo. Roy diz a Vitória que ela está enganada e conta que flagrou Nick e Gusmão fazendo amor na noite do casamento. Vitória fica surpresa. Roy diz a Aguiar que dá a sua palavra de homem que ama a filha dele e que espera que algum dia ela o corresponda. Depois da conversa que teve com Vitória, Adriana está decidida a se dar uma oportunidade com Carlos. Adriana diz a Carlos que sente uma grande atração por ele. Carlos diz para ela então deixá-lo amá-la e os dois se beijam.